Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje, dia 5 de julho de 2020. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção luminosa, dos nossos, de Pai Seta Branca, Mãe Yara, de nossa clarividente Mãe, Águila 4i108. Também com a presença luminosa, com a proteção dos nossos mentores, espíritos de luz evoluídos, denominados de pretos velhos, pretas velhas, porque na realidade são espíritos. Esta é a condição, a roupagem que eles se apresentam a nós, na simplicidade. Também das nossas lindas, belas e maravilhosas princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E hoje, dia de bênção, de ministros, mais um dia, mais uma bênção, mais uma rica e feliz oportunidade que nós nos tempos do amanhecer temos esta rica e feliz oportunidade onde na realidade se faz presente. Onde não se faz presente essa bênção, essa festa, porque é uma festa no mundo físico e no mundo espiritual, onde nós não temos essa contemplação, essa realização dessa festa por as condições físicas, nós teremos que ficar com certeza a aguardar, não é? E também os outros espíritos fora desta roupagem, atrás de mim está Tiãozinho, Justininha, não é? Essa força desse povo cigano, desses caboclos, enfim, temos toda uma condição de espíritos de manhante, povo das águas de cachoeira, para nos guardarem, protegerem nas nossas caminhadas, jornadas, na nossa individualidade. E para falar uns temas, eu não vou falar estes temas todos, não é? Que me puseram. Uns temas que me puseram. A condição do médium. O mundo espiritual. Afinal, o que é o mundo espiritual? A junção do físico com o espiritual. Isto foi tudo questões que me puseram. Os nossos mentores e, por fim, o ser físico e, por fim, o ser espiritual. O ser físico e o espírito. Tudo condições que me puseram, tudo perguntas que me puseram, não é? Do qual eu não irei responder a todas, como é sabido, não é? Vou lá aqui desligar aqui uma coisa para não estar apitando, enfim, que não vou responder a estas perguntas todas, porque levaria aqui muito e muito tempo. Então, vou começar por exemplo, hoje, por os nossos mentores. Afinal, os nossos mentores são aqueles espíritos, são aqueles seres do etérico, são os guias espirituais, são os espíritos de luz que já passaram nesta terra, que evoluíram, que já passaram as suas reencarnações debaixo de sofrimento, angústia, que atingiram a sua evolução, mas que estão sempre evoluindo. Não pararam. Eles não pararam.
não pararam na sua evolução, eles não pararam no seu caminho, eles não pararam de forma alguma, eles não pararam de evoluir, porque também continuam a vir aqui ao mundo físico utilizando o médium para vir na lei do auxílio, dentro destes tempos do amanhecer, trabalhar na lei do auxílio, do amor, da humildade e da tolerância, independentemente da condição que cada um de nós se encontra, está. E como todos nós sabemos, os nossos mentores, guias espirituais, pretos velhos, pretas velhas, elas fazem atendimentos, né? Atendimentos de pacientes nos tronos, né? E o nosso mentor, ele já está tão capacitado, tão desligado da matéria, porque na realidade Preto Velho é única e exclusivamente amor, humildade e tolerância. O nosso mentor, o nosso guia espiritual, ele não diz a determinado paciente que ele, por exemplo, poderá estar carregado do que quer que seja, porque inclusive lhe fizeram alguma coisa menos boa, negativa, contra ele. Não, ele não leva ninguém, essa entidade espiritual, esse mentor, não leva ninguém ao desespero, não. Mas sim, cada entidade espiritual, cada mentor, cada espírito de luz, leva sim ao conforto, conforto o quê? Conforto físico. Também se poderá traduzir no conforto físico, mas primeiro é o conforto espiritual, porque na realidade o mentor não promete nada. Um mentor, uma mentora, não promete qualquer coisa. Ele simplesmente ele ajuda cada um de nós, médiuns ou não, nos ajuda dentro dos nossos limites kármicos. E também dentro dos nossos limites kármicos e também dentro do merecimento de cada um, porque um mentor, como eu disse, é um ser evoluído, é um espírito de luz e às vezes é muito menos bom ver um médium, ouvir falar. Às vezes é triste ouvir que um médium que fez isto ou que fez aquilo, e às vezes, como eu ontem falei que ainda mais triste é quando um médium foi desarmonizar um paciente, que aquele paciente era para vir bom, era para vir mal e abalar bem, e que por conta do médium, que por conta da sintonia, da capacitação, da condição física e mediúnica que se encontra, em vez de deixar a entidade espiritual trabalhar à sua vontade, não, o médium interferiu por conta do seu livre-arbítrio e por conta da sua sintonia. E em vez de melhorar aquele paciente, o desarmonizou, o que quer dizer que aquele paciente pensará duas vezes antes de voltar, porque também é muito triste nós às vezes ouvimos falar que um médium que fez o que quer que seja, mas que inclusivamente que nós, médiuns, com toda a nossa sensibilidade que é física, também, mas não, sensibilidade mediúnica, porque a mediunidade está entranhada em cada um de nós, que a nossa sensibilidade mediúnica se deixou muitas das vezes levar por influências
negativas trazidas dos vales negros e que ao se deixar influenciar por energias negativas, por espíritos sem luz, inclusivamente transmitiu essa sintonia e transmitiu algum recado, alguma mensagem menos boa e menos com pouca sorte. Pouca sorte para ele porque vai pagar essa fatura, e pouca sorte para aquele paciente que esperava ouvir outra coisa daquele médium, que não era do médium que ele deveria ouvir, era do mentor, mas que por conta da sua sintonia, não é o mentor, é o médium que foi desarmonizar aquele paciente e ainda lhe transmitiu alguma coisa que não devia. Nós, ao sentir o nosso trabalho de tronos, ele é sempre possível, sim, uma interferência. É sempre possível interferência. Ou seja, a interferência é uma aproximação negativa que procede à passagem, que procede a uma passagem do irmãozinho. Então aqui vem o fator de que eu ontem comentei. Aqui entra o nosso irmão, a nossa irmã, doutrinador, não é? Fazendo a sua doutrina, fazer a sua elevação, para que aquele médium retorne com as grandes forças e energias, que seja a voz direta do céu, porque nós somos a voz diretinha do céu, dos mundos espirituais, mas tem que ser uma boa harmonia, tem que ser num bom sentido, tem que ser num bom equilíbrio, para podermos ser na realidade essas vozes. Evitemos também os nossos mentores. Os nossos mentores, eles não precisam aqui sem pondo de fora outras doutrinas, porque nós sempre teremos que respeitar as outras doutrinas, pondo de fora outras doutrinas, evitemos tocar, apalpar o paciente, evitemos o contacto físico, porque aqui nós trabalhamos com as emanações que são as nossas energias, que são os nossos fluidos energéticos, que são um benefício para os nossos para os pacientes. Não são? São, com certeza. Por exemplo, também ontem falei, os nossos mentores têm certas e determinadas saudações que não são, de forma alguma, que não entram dentro da corrente indiana do espaço. Não entram. E essas saudações têm que ser sempre evitadas, porque elas na realidade não significam nada na corrente indiana do espaço. São saudações que às vezes se traz de outras correntes, de outras doutrinas, que se ouviu falar, inclusive, e que nós, cada um de vós, guardou e trouxe. Mas isso somos nós físicos, não é o nosso mentor. Não é o nosso mentor. Nós teremos de ter sempre em mente que nós somos um ser especial, que recebemos a missão sagrada de ser, como eu disse já mais atrás, um guianeiro entre o céu e a terra, e que todos aqueles que vêm até nós e que confiam em nós
terão que sair contentes e satisfeitos. Mas aqui não é o nós, é o nosso mentor. É o nosso mentor. Isto para falar no nosso mentor. O nosso mentor, na realidade, ele é amor, humildade, tolerância, equilíbrio, harmonia e tudo o que nós possamos pensar. Esta foi a primeira. Agora vamos ao ser físico. Ser físico somos nós. Sou eu. Sois vós desse lado. O ser físico. O ser físico é aquele ser que já teve na parte etérica. É aquele ser que já foi espiritual, mas que hoje é físico. Tudo isto é matéria. Tudo isto é matéria, não é físico, é matéria. E nós somos matéria. Nós somos físicos porque temos algo dentro de nós movimentando toda esta essência, a nossa. Nós tivemos no ventre da nossa mãe, cada um da sua mãe, não é? Com certeza, para estarmos aqui nesta altura do campeonato, nestas nossas vidas, nestas nossas jornadas. Nascemos, somos um ser físico. Trazemos matéria, a aparência. Eu tenho que ter os olhos. Além disso, dá-me aqui umas comichões nos olhos que às vezes é um pouco pertinente. Nós acabamos de nascer no mundo físico, porque este é o mundo físico. Planeta Terra, mundo físico. Nós somos habitantes do mundo físico. Somos seres físicos. Porque somos na realidade seres físicos. Temos matéria. Um animal não é, um animal é um ser físico, mas é um ser animal. Não é ser, é um animal físico. Não é? É. Porque não pensa, não raciocina, não, enfim. Há várias matérias orgânicas dentro deste planeta, dentro desta camada, dentro desta grandiosa dimensão, que pode ser grande, pode parecer grande, mas ela não é assim tão grande quanto isso. Basta nós equipararmos o Sol, a Terra com o Sol, ou com a Lua, ou com outros planetas, para vermos que o planeta Terra é minúsculo. Minúsculo. O ser físico somos todos nós. Aqui, quer seja médium, quer não seja médium, quer tenha doutrina, quer não tenha doutrina, quer acredite, quer não acredite, quer faça boas ações, quer faça más ações, aqui não importa a condição de cada um. Nasceu no mundo físico, acabou de nascer, é um ser físico, que terá uma longa caminhada à sua frente. Uma jornada longa, pequena, mais ou menos, cada um com a sua. Passamos a ser físicos. Se nós vamos ser uns seres físicos bons, mais ou menos, que semeemos muita coisa, plantemos muita coisa, isso já é uma coisa que nós... Mas enquanto nós estivermos aqui no mundo físico, somos um ser físico, que foi a pergunta que me fizeram. O ser físico. O ser físico. Ser físico é todo aquele ser. Aqui não importa se pertence, se é padre, se pertence, se é médium, se pertence a esta doutrina, se pertence àquela. Aqui não tem nada a ver com doutrinas. Não teve nada a ver com religião, não teve nada a ver com nacionalidades, não tem nada a ver com padrão energético, não tem nada a ver com nada. Ser físico é ser físico. É tão simples quanto isso. Somos nós, físicos. Eu, quando deixar de fazer assim, que apalpe, que veja, a não ser que esteja noutra condição que eu irei falar a seguir, aí já muda um pouco, não é? Mas nós somos um ser físico hoje, porque nós já viemos do passado, não é?
Hoje nós somos físicos, viemos do passado, estamos aqui e temos a continuação. Lá na continuação seremos o que eu irei falar a seguir, o espírito. Mas, e também no passado fomos espírito. O que importa hoje, esta é a melhor altura da nossa caminhada, da nossa vida, do nosso espírito. Esta é a melhor altura do nosso espírito, é ser físico. Porque esta, tal como há bocado eu falei, nas famílias, quem diz nas famílias, diz nos amigos, diz nos relacionamentos, diz na vida particular, na vida, no convívio com cada um que seja, neste planeta, nesta terra, nesta terra, nós sempre iremos ser físico. Um ser físico, ao ser animal, ao ser vegetal, ao ser, enfim, mas tudo entra dentro de uns parâmetros, de uma categoria, assim consoante a sua condição. A nossa condição é o ser, nós somos uns animais racionais, porque pensamos, nós guardamos a informação, embora os animais ao longo de milhares de anos também tenham evoluído, mas não evoluíram tanto quanto nós, seres físicos, que pensamos, raciocinamos, guardamos tudo o que aprendemos dentro de nós, que iremos transportar para o futuro e quem sabe se calhar para outra reencarnação. Porque se Deus assim permitir, esta informação de conhecimento, de melhoria, por exemplo, para construir este telefone, é um simples telefone, não é? A gente poderá dizer, eu toco aqui, agora nem acendeu, mas eu toco aqui, ele está ao contrário, eu toco aqui, ele acendeu uma luzinha. Olha que bonito. Fez aqui uma série de marquinhas, coisinhas que são atributos todos deste componente telefone. Eu, por exemplo, clico aqui, é o telefone, é as horas. Eu, por exemplo, clico aqui no outro lado, é o WhatsApp. E cada uma tem a sua função. O que é que acontece? Para construir esta caixinha, para ter esta tecnologia, isto já vem de há muito tempo atrás. E juntou aqui muitos cérebros, muitos pensamentos, que uniram tudo nesta coisa que se chama telefone. Que antigamente tinha que ser aqueles telefones de discar, de fio, quando apareciam os telemóveis era 2 vezes mais que isto, tinha uma antena, tinha um peso. Hoje situam-se nesta, e cada vez tem tendência a diminuir. Há de pulso, há telefones de pulso com auricular. Hoje simplificou. Simplificou porquê? Porque nós guardamos a informação dentro de nós e muitos cérebros, muitas pessoas a trabalhar se uniram e construíram isto. Quem diz isto diz um carro, diz essas grandes fábricas, eletricidade, enfim. Esta é a condição do ser físico. Nós somos físicos. Estamos no caminho da evolução enquanto físicos. Nós aqui, fisicamente, estamos a tentar evoluir. Viemos a esta terra, é a condição que nós temos fisicamente para evoluir. Pois é, evoluir, mas é no escalão a seguir. Evoluir no espírito, que é a seguir.
Ora, nós somos físicos até aos 100 anos. Aos 80, 90 anos, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, somos físicos até à altura do desencarne. Automaticamente houve o desencarne, nós deixamos de ser físicos, deixamos de ser matéria, para passar a ser espírito. Automático. Fizemos a mudança deste mundo físico para a parte etérica. Para a parte etérica. É uma mudança que para muitos é custosa. É uma mudança que para outros não é nada difícil. É uma mudança que para outros é uma alegria. É uma mudança que, se perguntarem a quem quer que seja, não querem. Mas diz assim, morreu. 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 Não morreu. Não morreu. É uma continuação da vida, mas noutra condição. Porque nós agora estamos noutro estágio, estamos noutra condição. Nós agora passamos a ser, quem fez a pergunta, o ser físico e o espírito foi a mesma pessoa, nós agora passamos da condição do físico para o espírito. Nós já voltamos para a verdadeira casa. Nós já voltamos para a verdadeira morada. Nós já voltamos para a parte etérica. Nós voltamos para o mundo espiritual. Então, se nós voltamos para o mundo espiritual, quem é que habita no mundo? Quem é que habita no mundo físico? Os seres físicos. Quem é que habita no mundo espiritual? Os espíritos. Então, passamos de espírito, de ser físico a espírito, de um dia ao outro, de uma hora à outra. De uma hora a outra nós passamos de ser físico a espírito. Começamos a habitar, em vez do mundo físico, ao mundo espiritual. O que passamos realmente a ser etérico. O que realmente eu já faço assim e já não tenho a matéria. Eu agora, enquanto físico, eu não atravesso nada. Se eu for ali à parede querendo atravessar para outro quarto, eu bato com a cabeça na parede. E posso brigar, tentar 10 mil, 20 mil vezes, que nunca é mais certo partir a cabeça do que ultrapassar para o outro lado. Ou esta porta. É mais certo eu derrubar a porta do que eu ultrapassar a porta. Não ultrapasso, porque eu sou matéria, sou físico. Mas hoje já passei para o etérico, já sou espírito. Se tornou tão fácil a mudança, a passagem, fácil ou não, não é? Aqui depende de muita condição. Aqui depende de muita condição até que nós poderemos dizer que é ou não é fácil. Mas porque depende também das várias condições do ser físico e depois do espírito, de aceitar ou não a passagem da parte física para o etérico, da parte brusca, súbita, enfim, também de outras condições apegadas ainda ao mundo físico que não deixam fazer, na realidade, o seu desligamento da matéria. E então aquele espírito continua a mentalizar-se, a pensar que é físico, que tem matéria. Ele olha para ele, o espírito olha para ele e vê que ele é físico, ele vem ao mundo físico tentar interagir com os seres físicos, mas sem sucesso, porque a maior parte das vezes não tem sucesso. Aí já entram, sim, a nossa condição mediúnica. Mas quando eu passei automaticamente para o mundo espiritual, automaticamente eu já tenho a condição de ultrapassar a parede, de ultrapassar uma porta, de ultrapassar o fogo,
de vir da parte do mundo etérico, do mundo espiritual, para o mundo físico. No mundo físico, se um espírito estiver na minha frente, eu posso ultrapassá-lo, posso atravessá-lo. Que ele... Aqui tem várias condições, não é? Que nós, seres físicos, aqui já não vou dizer que não sente, que fica bem, que não. Esse espírito e nem o ser físico também fica bem quando atravessamos um espírito. Mas eles já têm a condição já são espíritos, já não são matéria, eles já não têm esta carne, este braço, já não têm esta roupagem, esta aparência, embora o espírito em si possa demorar a achar a conclusão da sua evolução, porque, por exemplo, nós aqui no mundo físico, nós quando plantamos uma coisa qualquer, nós não vamos comer no mesmo dia essa semente, o que provém dessa semente. É mais tarde. Quem diz vamos semear batatas hoje, não é? Temos que esperar à volta de 3 meses para recolher as batatas, para elas crescerem agarrados à batateira. Feijão igual, tem que se dar um certo tempo até criar o feijão. Aqui é o mesmo. Na vida física nós viemos semear. Embora nós vamos recolhendo os frutos da nossa sementeira, mas nós viemos semear. No mundo etérico, quando já somos espíritos, nós aí vamos então recolher tudo quanto semeamos. Tudo o que semeamos de bom, tudo o que a gente plantamos de bom, tudo o que nós fizemos a quem quer que seja, de bom, de negativo também, tudo o que nós pudermos fazer nesta vida, nós iremos com certeza pagar. Pagar não quer dizer que sejam não quer dizer que seja da melhor forma, porque pode não ser da melhor forma. E nós lá na parte etérica, já espíritos, já não... Por exemplo, aqui no mundo físico, nós éramos físicos para passar a espíritos, de novo. Às vezes não se dá o devido valor, não é? Não se dá o devido valor. Quando a pessoa parte para o mundo espiritual, que já se acabou o convívio, o contacto físico, é que se dá muito valor. Uns vão logo dar o valor aos bens que esse familiar tinha, casas, terrenos, dinheiro no banco. Há outros com outras condições que se baseiam na parte do amor, do carinho, da humildade, do amor que aquela pessoa deu, transmitiu. Mas há muita gente que ainda não tem arrefecido bem, já estão pensando naquela casa, no dinheiro no banco, no carro, nas rendas e enfim, por tudo que se passa por este mundo fora, que nós todos sabemos, com certeza que sabemos, e bem, porque isto acontece em todo lado e em todos os países. E nós, hoje, já lá espíritos, porque já percorremos este mundo físico, não importa se foi longa, se foi curta, nós já estivemos neste mundo físico, nós já habitamos neste mundo físico, nós já amamos, nós já odiamos, nós já sofremos, nós já trabalhamos, nós já adquirimos muita coisa, partimos para o mundo físico. Partida para o mundo físico é dada instantaneamente.
Assim que diz morreu, aqui no mundo físico é o sinal, a morte, o desencarne, é o sinal da continuação da vida. Continuou a viver, mas noutro estágio, como espírito. Espírito, no mundo espiritual, é composto por muitos planos, por muitos planos, por muitas condições que cada um de nós vai receber, vai para um plano conforme o seu merecimento, porque Deus Pai Todo-Poderoso não deixa de atribuir a quem quer que seja a sua condição. A sua condição, o que evoluiu, o que melhorou, o que... enfim, não vamos falar aqui noutras condições porque não vale a pena. Vamos falar só supostamente que melhoramos, que evoluímos de patamar, de estágio, na nossa evolução espiritual. Hoje lá, do outro lado, espíritos, nós já sabemos avaliar o quanto nós desprezamos a vida física, nós já sabemos avaliar o quanto prejudicamos quem quer que seja, nós já sabemos ver, porque vai passar tudo a pente fino, vai passar tudo a pente fino. Esta nossa condição. A nossa condição hoje física, eu um dia vou-me ver olhando para esta altura e vou pensar assim, não valeu a pena eu estar lá, blá 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 blá, porque ninguém me escutou. Ou vou pensar, se calhar o inverso, se calhar eu vou pensar assim, ainda bem que eu insisti em estar lá, blá, 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 onde eu pensava que ninguém me escutava, ninguém me via, mas do qual levou a paz, a sintonia, o equilíbrio a esta, àquela ou à outra pessoa. Que estes meus vídeos, ou este meu vídeo, serviu para melhorar esta ou aquela condição daquela pessoa. Aqui tem as duas condições, tem as várias maneiras e fórmulas, tal como vós. Nós poderemos pensar que não tem qualquer mérito, qualquer ação que nós façamos no mundo físico, mas de hoje à amanhã vocês vão ver essa ação, na vossa individualidade, na nossa individualidade, o quanto ela foi bom, o quanto ela prejudicou, o quanto ela foi benéfica ou não. Porque na realidade é lá no mundo espiritual, quando nós somos espíritos, para esta irmã, é que nós vamos ter a real percepção de todas as condições que se passaram aqui na Terra. Hoje pensamos fisicamente, egoisticamente. Nós hoje pensamos egoisticamente no nosso umbigo, no nosso prazer, no nosso bem-estar, muitas das vezes pisando e espezinhando os outros, muitas das vezes abandonando, deixando quem nos pede a ajuda e o conselho. Egoisticamente nós nos denominamos médiuns, mas a mediunidade, o dizer eu sou ninfa, eu sou médium, eu sou mestre, não trouxe qualquer benefício, porque continua agarrado aos mesmos erros do passado, cometendo as mesmas atrocidades e só olhando para si mesmo, fingindo que é bonzinho, fingindo que é boazinha, fingindo que é tudo e mais alguma coisa. Hoje dá fingido. E nós temos a oportunidade de constatar todos os dias na nossa vida, por vários fatores, várias maneiras, o quanto alguém pode ser ou não pode ser bom. Porque na realidade, nós, seres físicos, continuamos. Eu estou no meio da questão.
continuamos egoisticamente a olhar para o nosso umbigo, para o nosso eu, para o nosso querer. Se alguém nos ofender de alguma forma, se alguém nos maltratar de alguma condição, nós ficamos olhando, odiando, maltratando quem quer que seja. Muitas das vezes esparguejando para todos os lados, ofendendo quem tem culpa e quem não tem culpa. Esta é a condição do ser físico. Dizer é médio, é bonzinho. Não. É médio, às vezes ainda é pior. Médio, às vezes ainda é pior. O facto de ser médium não melhorou a sua condição física, porque muito médium tem a doença na mente, tem o egoísmo na mente. A condição da mediunidade é mais baixa do que a condição do ganhar dinheiro, é mais baixa do que a condição de maltratar quem quer que seja. A mediunidade é mais baixa do que a condição de tanta e tanta coisa que não vale a pena aqui comentar. Vaidades, ódios, raivas, invejas. Nós todos os dias vemos atos de vaidade. Condições que nós vemos de total vaidade. Dizer assim, eu estou isento dessa culpa, dessa condição. Eu não estou, para já sou físico. Como eu sempre digo, ainda estou há muitos anos, milhares de anos de luz de, por exemplo, Chico Xavier, que eu nunca me canso de citar. Francisco Cândido Xavier, esse grande homem que hoje é espírito, salve Deus, que hoje é espírito. Eu estou há muitos anos, a milhares de anos de luz. Porquê? Porque eu continuo sendo egoísta, eu continuo sendo intolerante, eu continuo sendo mau, eu continuo sendo vaidoso, eu continuo sendo tudo o que me possa trazer para mim sintonias negativas. Todos nós físicos e todos os dias reparamos, por exemplo, quem convive com muita gente nestes meios doutrinários, WhatsApp, nós vemos às vezes certas e determinadas condições, podem me apontar, por exemplo, a mim, podem-me apontar. Porque se me apontarem, eu estarei cá para aceitar essa condição, dizer assim, eu sou um sujeito vaidoso. Eu penso que não, mas se alguém achar que sim, quem sou eu para mudar o pensamento de quem quer que seja? Alguém pode pensar assim, ele não está explicando muito bem. Ele explica o que quer, explica da maneira que quer, explica. Não, porque nós não podemos explicar nesta condição da maneira que isto não é uma aula de desenvolvimento nos tempos do amanhecer, onde o instrutor explica da maneira que quer. Nós, ao falar nesta condição, nós é que, como eu ontem falei, em certas e determinadas aulas, certos e determinados instrutores, certas e determinadas condições, falam, não explicam o que está num roteiro, não é? Falam à maneira deles, explicam à maneira deles. O que explicam na segunda aula é o que explicam na terceira, quarta, quinta e sexta aula. Isto dito por pessoas que frequentaram dessa forma. Aquilo é igual. A moda é sempre a mesma, não muda. E nós, nestas condições nestes vídeos, eu não explico o que quero. Primeiro falo aquilo que me chega, assim de momento. E depois é as condições. Porque a condição, por exemplo, tinha aqui uma pergunta
Primeiro foi os nossos mentores, depois tinha o ser físico e depois tinha o espírito. São tudo condições de explicar, são tudo condições diferentes. Tenho aqui outras que eu vou deixar, que se calhar vai servir para eu falar na live, mais logo no Facebook. A condição do médium, o mundo espiritual, a junção do físico com o espiritual, que estas três eu já não vou ter tempo de explicar. São, enfim, porque tudo isto são condições. Eu não estou aqui limitado ao tempo. Eu não estou aqui seguindo um roteiro. Eu não estou aqui seguindo, estou seguindo a minha intuição, seguindo o meu conhecimento, seguindo uma diretriz que foi de umas perguntas que me fizeram, alguém me fez, e tentar explicar da melhor forma. Esta é a condição física de cada um de nós. E eu, um dia mais tarde, lá na parte etérica, quando chegar a ser espírito, quando sair do físico para o etérico, que não custa nada, quando essa altura chegar, o momento chegar, é a nossa caminhada que chegou ao fim. Quando eu chegar a espírito, eu já vou ter condições de atravessar a porta, já não preciso tocar a campainha, a não ser em certas e determinadas condições, porque há certas e determinadas condições, como eu já falei aqui, em certas e determinadas alturas, em algumas condições. Mas eu já não preciso tocar a campainha, eu atravesso a porta da rua, a porta aqui de casa, eu atravesso uma parede, eu atravesso o fogo, eu atravesso a água, eu atravesso do mundo físico para o mundo espiritual, porque é uma condição espiritual. E é lá no mundo espiritual que é a verdadeira casa, morada, e lá é que eu vou recolher as tais batatas. Lá é que eu vou recolher as tais batatas, que foi a sementeira que eu fiz, que eu expliquei. Eu semeei as batatas e ao fim de 3 meses eu recolho batatas, aqui no mundo físico. O que quer dizer que eu aqui na Terra plantei a semente e no mundo espiritual eu vou recolher o fruto. Lá é que eu vou recolher o fruto. Lá é que todos nós vamos recolher o fruto. Lá é que nós todos vamos ver na realidade quem nós somos, quem cada um de vós é. Porque lá aqui a gente, para vir ao mundo físico, escolhemos o país, a família. Depois de sermos grandes, nós podemos escolher a cidade. Vamos para onde nós quisermos, fisicamente. Eu agora estou aqui, penso assim, eu agora vou para a Inglaterra, e eu vou para a Inglaterra. Vou para a Noruega, e eu vou para a Noruega. Vou para qualquer parte, vou para a China, vou para o Japão, vou para a América, vou para qualquer parte deste planeta. Fisicamente isso é possível. Se eu tiver condições monetárias e tiver voos, vamos lá, eu vou. Passou para o mundo espiritual. Eu não digo assim, eu vou para esta zona. Não. Eu vou para a minha zona que mais afinizado eu estou. O plano em si, eu vou para o plano que mais afinidade está comigo, que mais afinizado eu estou. Eu lá no mundo espiritual, eu não preciso de roupa para tapar os meus defeitos. Se eu sou um sujeito egoísta, que só olho para mim, eu lá continuo o mesmo. Vou-me juntar a todos aqueles espíritos que pensam da mesma forma, egoisticamente. Se eu odeio, eu vou para juntar-me a outros com a mesma afinidade, ódio, raivas. Se eu levo agregado ao meu espírito a ganância, ainda aqui do mundo físico, cada um de nós
espírito vai se juntar àquele grupo que está e no plano que está mais afinizado. Passando, claro que, lembrou-me agora aqui desta nossa irmã desta manhã dos áudios, passando com certeza pelo umbral, porque depois vamos à Pedra Branca, ainda viemos ao mundo físico, Pedra Branca, e depois é que nós temos um longo percurso, temos uma longa caminhada, temos uma longa jornada, do qual o nosso mentor, mentora, nos irá acompanhar até uma determinada altura. Porque o nosso mentor, nosso guia espiritual, ele tomou um compromisso. Ele tomou o compromisso de nos ajudar na nossa caminhada física. Esse foi o compromisso que ele tomou, de nos acompanhar, quer nós estejamos bem, quer nós estejamos mal. E esse nosso mentor, guia espiritual, sempre nos irá acompanhar, de dia e de noite, independentemente se chove, se faz sol, se estamos bem harmonizados ou não, independentemente da nossa condição, se é médium, se não é médium, independentemente se é rico, se é pobre, não importa. Ser físico tem um mentor. Acredita, não acredita? Não acredita? O mentor continua lá tal e qual. O mentor não abandona o seu, protegido, porque foi um compromisso que ele assumiu para também a sua evolução. Mas aqui ele não olha a evolução, porque o mentor ele já é evoluído de tal maneira que ele não está ligando minimamente à sua evolução. Ele está mais voltado para o nosso melhoramento, porque ele vai fazer de tudo para melhorar a nossa condição. A nossa condição. E nós é que nos cabe escutar ou não. Acontece que ele tomou o compromisso até uma certa e determinada altura. Compromisso esse que nós fizemos a partida do mundo físico para o mundo espiritual. Nós vamos à Pedra Branca durante aqueles dias. Ele vai vir perto de cada um de nós. A determinada altura. Meu filho, minha filha, esta é a condição do espírito. Meu filho, minha filha, vamos ver o mundo físico e nós já estamos cheios de saudades. Nós já estamos cheios de saudades. Saudades, às vezes não é do ser físico. Saudades do dinheiro no banco. Saudades do carro que está na garagem. Saudades do carro que era meu e agora alguém anda com ele. E a gente fica aborrecidos e chateados. Saudades da casa que eu construí enorme e ficou cá, eu não a pude levar. Saudades que hoje aquele espírito já viu muitas condições do mundo físico que poderia melhorar e não melhorou, que só piorou, e ele vem cá ao mundo físico, vai percorrer todas essas coisas, todas essas pessoas amigas, queridas, que ele ama, gosta, deseja, para cuidar, para odiar também. Passado algum tempo o mentor diz: meu filho, minha filha, porque somos espíritos e à medida que somos espíritos e ainda não somos perfeitos, aqui está a condição. Nesta altura se vê a perfeição. Ele nos trouxe à Terra. Chega a uma altura que ele diz: meu filho, minha filha, está na hora de nós regressarmos. E aqui nós mostramos a nossa verdadeira essência. A nossa verdadeira condição, embora já se saiba, esteja demarcada no mundo etérico.
E nós dizemos, não, eu não vou ainda, quero ficar mais um pouco. Quero ficar mais um pouco para aborrecer, chatear, tornar-me inclusivamente um obsessor, um cobrador, um deste, daquele, daquele outro, a ficar a vigiar a minha, tudo o que era meu físico, que já não tenho qualquer controle sobre nada, mas eu digo, não, eu não vou, fico mais um tempo, mais um pouco, pouco esse que o mentor, a mentora, lamentando o sucedido, porque eles já sabiam, o nosso mentor acabou ali a missão dele. O nosso guia espiritual acabou ali a missão dele, porque nós continuamos a ter o nosso livre-arbítrio. E então, como nós continuamos a ter o nosso livre-arbítrio, ele podia dizer assim, não, vens e acabou. Mas como nós continuamos a ter o nosso livre-arbítrio e o nosso mentor é amor, humildade, tolerância, ele regressa sozinho. Triste até, porque o seu protegido, a sua protegida, não quis ir. Mas eles já sabiam. Mas, de certa maneira, ficam, mas eles seguem para as origens de cada um, para a sua evolução, fizeram o melhor que puderam e souberam a favor daquele espírito, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Como no mundo espiritual. Nós é que, enquanto físicos, fomos egoístas, depois em espíritos somos intolerantes. E continuamos intolerantes, intolerantes. Porquê? Porque não evoluímos o suficiente para a melhoria do nosso espírito, a evolução, para a subida a mais um pequenino degrau, às vezes é a diferença. Um pequenino degrau é a diferença do nosso, para a melhoria do nosso espírito e da nossa condição. Meus irmãos do mundo espiritual, a página do YouTube, Mundo Espiritual, Mundo Espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, dessa página, da minha página do YouTube, a todos eu desejo, envio, vibro a todos um lindo e abençoado domingo, dia 5 de julho de 2020. Que Jesus divino e amado Mestre a todos abençoe nas vossas caminhadas, jornadas. As minhas páginas do Facebook, ora bem, às 20h30 no Mundo Espiritual. Eu já pus lá o aviso, às 20h30 irei fazer uma live ao vivo, claro. Irei fazer uma live do qual irei falar alguns temas. Vamos lá ver se não serão estes que me puseram, que eu não já vai com 58 minutos, que é a condição do médium, é o mundo espiritual, a junção do físico com o espiritual. Vamos lá ver, ou então se não surge para aí outro tema. De qualquer modo, nas páginas do Facebook, a essas milhares de pessoas que lá se encontram, a todos eu envio um grande, grande abraço, com muito carinho, um lindo e abençoado domingo, que Jesus divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso a todos ilumine e proteja. Meu grupo de WhatsApp, Mundo Espiritual também, é tudo mundo espiritual. Mundo espiritual também, eu desejo a todos os mestres, ninfas, porque aqui já são mestres e ninfas, médiuns da corrente indiana do espaço. Eu desejo muita saúde, muita sorte, paz, equilíbrio e harmonia. Foi pouco o tema, foi os nossos mentores, o ser físico e o espírito. Mesmo assim já vai com quase 1 hora, falta 40 segundos. De qualquer maneira, desejo a todos um lindo dia, um dia abençoado e iluminado. A todos do mundo espiritual, grupo WhatsApp, do meu grupo WhatsApp,
mundo espiritual, eu envio um grande, grande abraço. Aos demais grupos onde eu estou inserido, eu também envio com muito carinho, um grande abraço. Que o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso pai, Mãe Yara, nossa clarividente mãe, Águila 4 108, os nossos mentores e hoje os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso possam nos ajudar a iluminar as nossas lindas, belas princesas, os nossos majestosos cavaleiros, guias missionários. Meus irmãos, minhas irmãs, 1h08. Espetáculo. Então, não há que ter pressa, não é? Já vi que isto já é 1 hora é um vídeo que pouca gente vê, pouca gente tem paciência e pachorra para ver. Tal como eu também não pensava fazer este vídeo de 1 hora, mas fiz. A quem ver o vídeo, eu desejo a todos, quantos vejam o vídeo, com muito carinho, um grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, que esses mundos espirituais, mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, a todos ilumine e abençoe. Salve Deus e graças a Deus.